antes de explicar um pouquinho sobre os anjos, eu queria dizer que tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é baseado nas Escrituras, na Palavra de Deus, e também no Catecismo da Igreja Católica, que nos passa a tradição da Igreja. Então, assim, eu não tirei nada da minha cabeça. Então, isso é o que a Igreja Católica afirma através dessas fontes, tá? Bom, então vamos lá. O que são anjos em geral, né? São seres espirituais e não corpóreos, né? Então eles não têm uma matéria, não são pessoas, não têm asinhas como a gente costuma ver, mas são seres espirituais e eles têm como objetivo unicamente estar próximos de Deus e nos ligar, né? Fazer essa ligação entre o homem, o plano de Deus e a Deus, entende? Mas Larissa, então não é possível ver os anjos? Então, temos alguns exemplos de pessoas muito santas e com muita intimidade que já viram os anjos da guarda, enfim, como Padre Pio, por exemplo, que celebramos recentemente a festa dele. Então, é possível ver? Digamos que é. Se eu verei um dia, digamos que não sabemos. E também existe a situação de que dizem, né, quem já viu os anjos, diz que não foi uma experiência assim tão legal, foi um pouco assustadora, pelo tamanho e pela figura um pouco estranha, assim que eles são, né? Então vamos continuar pensando que são seres espirituais e que nós podemos sim ter comunicação com eles, eles têm comunicação diretaça com Deus e que pode fazer essa união aí, esse intercâmbio entre nós e Deus. Certo, então entendemos o que são os anjos, mas agora existem os 9 tipos de coro dos anjos que nós falamos. E dentre deles também existem as hierarquias dos anjos. Então eu vou colocar no próximos stories para ficar mais fácil. Bom, então vamos lá. Os serafins, eles são aqueles que estão mais próximos de Deus. Vocês viram lá na hierarquia, né? Então eles são chamados também daqueles que queimam e ardem e se consomem de plena caridade. Por quê? A caridade é o próprio Deus. Eles conseguem contemplar plenamente Deus face a face, exatamente como ele é. Em segundo lugar, nós temos os querubins, aqueles que têm toda a plenitude de sabedoria e de ciência de Deus. Eles conseguem contemplar a verdade mais do que qualquer outros anjos dos anjos, do coro dos anjos que estão abaixo deles. Então, fica a dica, se você deseja adquirir mais ciência, sabedoria, conhecer mais plenamente Deus da verdade, peça a intercessão dos querubins. Temos também os tronos, os anjos, aqueles que auxiliam os outros anjos que estão abaixo deles para poderem contemplar melhor a Deus. Gente, Deus é tão perfeito que ele cria até anjos para ajudarem os anjos. Porque a vida com Deus é uma vida comunitária, nunca é uma vida sozinha. Esses 3 tipos, né, primeiros de anjos, eles são o da primeira hierarquia, ou seja, que tem como responsabilidade amar, adorar e contemplar sempre mais a Deus. A segunda hierarquia agora que nós vamos ver são os anjos que têm como objetivo comunicar os planos salvíficos de Deus para o universo. Que coisa mais linda! Vamos ver quem são e o que eles fazem também, né? O primeiro deles é o dominações, ou seja, são aqueles anjos que dominam, que realmente estipulam o que cada anjo vai fazer, estão lá dando um rolê, são a galera assim, os CEOs do céu, entende? Temos também os anjos potestades. São eles que cuidam da forma como as coisas são feitas e como devem ser feitas para que o plano de Deus se cumpra no universo. E o último dessa hierarquia, nós temos os anjos das virtudes, que assim como os das potestades, eles também cuidam como as coisas vão ser feitas. Mas principalmente a função deles é de ver se tudo está correndo perfeitamente, ou seja, se existem alguns obstáculos, se existem coisas no meio do caminho que não estão concorrendo perfeitamente para que possa ser exaltado a Deus, são eles que cuidam. Então são comumente chamados de anjos viris e fortes por conta disso. E finalmente vamos conhecer quem são aqueles da terceira hierarquia do coro dos anjos, né? Que são aqueles que têm realmente uma íntima ligação conosco, meros seres humanos nesta terra. Tivemos um pequeno probleminha técnico com a internet e com o meu celular, inclusive porque o story anterior ficou tudo preto, né? Mas tudo bem. Vamos finalizar rapidinho aqui, que ficou faltando os 3 últimos anjos.
Então, gente, temos os principados, que são os primeiros deste coro, dessa hierarquia, porque eles são os que são os guias dos outros anjos que são mensageiros, né? E eles são responsáveis por enviar mensagens e conduzir e instruir o povo de Deus, especialmente aqueles de alto escalão, como príncipes, reis e autoridades civis e religiosas. E por último, mais ou menos importante, nossos queridos anjos da guarda, né? Esses que estão conosco e que, se liga, foram criados, pensados em nós. Tipo assim, é sério. Quando Deus criou cada anjo da guarda, ele já tinha em mente exatamente em quem que ele ia mandar cada um dos anjos. Ou seja, nós somos criados e pensados por Deus quando foram criados e pensados os anjos. Lembrando de que os anjos da guarda, eles não são somente para nos guardar, para nos proteger, ou quando a gente está precisando de alguma ajuda e a gente fala, meu anjo da guarda, me ajude. Eles são também e principalmente para nos ajudar a cumprir com a missão de Deus em nossas vidas. Então, como eles têm um conhecimento maior de quem é Deus e da verdade, assim como os outros anjos, eles também nos guiam para que possamos unir essa vontade de Deus e o plano de Deus em nossas vidas.